De onde veio o tom maior? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Teremos aí em breve a presença ilustre aí da área Rita, tá? Então, nosso encontro de hoje vai ser super especial para a gente entender isso. De onde veio o tom maior, tá? Não foi uma coisa que a gente inventou, né? Nós, como seres humanos, criamos uma coisa do zero, somos seres humanos, né? Pelo contrário, a gente não criou nada do zero, a gente simplesmente sistematizou uma parada que acontece aí na natureza, né? E o nosso ouvido foi levando a gente para esse lado, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Seja bem-vindo aí, Nonato. Tô imaginando que seu nome é Daniel. Daniel, Pedro, sejam bem-vindos aí, galera. Daqui a pouquinho a área vai chegar aí, né? Enquanto eu espero ela chegar aí, Robson, seja bem-vindo. Salve, maravilha, Marcelo. Vou explicar para vocês, né, um pouquinho só sobre como que eu pensei em fazer essa live com a área, né? Ela tem um trabalho muito legal aí com música medieval, música renascentista, música antiga, né? E eu vi um post dela um tempo atrás, ela falando, né, da questão do... Tem um vídeo do Pato Donald, não sei se vocês já viram esse vídeo. E nesse vídeo do Pato Donald, um desenho bem antigo, né? Mostra ali a história, né, de como que surgiu a escala maior. E aí no vídeo fala que foi Pitágoras, né, que criou isso há mais de 2.000 anos atrás e tudo mais. E ela fala que na verdade não, né? Na verdade, o tom maior, né, a gente vai ter a sistematização dele assim e começar a pensar nele, né, como um recurso real só a partir ali de 1547. E aí eu achei muito interessante quando ela fez esse vídeo. Eu falei assim, não, vamos falar sobre isso para minha audiência também, que eu acho que vai ser um tema bem bacana. E ela já chegou aí, ó. Vou ver se eu consigo chamá-la. Peraí. Eu não sei direito também como é que mexe nessas paradas. Aqui, ó. Adicionar. Não é adicionar como moderador. Tô querendo chamar pra gente conversar. Vamos lá. Pronto. Enquanto isso, vamos chegando aí, galera. Abner, Matheus, já tá aí. Alô, Hello! Johnny. Joia! Já ia falar bom dia, mas aí é boa tarde, né? Aqui é boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar, queria ver se o barulho do meu ventilador por acaso está atrapalhando, será o microfone? Que tá um calor desgraçado. Aí Não, tá atrapalhando não. Tá de boa aqui. eu já peço desculpa pela cara toda melecada, pelo cabelo todo cagado. A gente está de canil, de onda de calor, para variar. Está um pouquinho complicado aqui a situação. Mas Tranquilo. Aqui a gente está respirando os últimos segundos de frio, porque daqui a pouco vai começar calor aqui também. eu vi. E aí Vai dar um calor desgraçado aí, né? 40 graus e tal. aí vai complicar. Próxima corrida no inverno europeu, que aí vai estar tudo fechadinho, não vai ter ventilador, aí não tem barulho nenhum. Aí fica bom, né? Dizem que aí costuma no inverno a galera ficar mais reclusa mesmo, né? Tipo assim. Inclusive, é incrível o nível de ruído sonoro. Bem aqui onde eu moro tem uma avenida que passa bastante carro, tem um sinal aqui. Aí toda hora fecha o sinal, aí depois abre, a galera arranca, aí tem um barulhão. E mesmo sem considerar as janelas fechadas, mesmo se eu deixar as janelas abertas, é um silêncio tão maravilhoso, porque o povo fica tudo né, preso em casa, não sai, fica tudo cada um no seu canto. No verão é moto arrancando, a gente buzinando, gritando, parece dois países, assim, duas cidades. Sim. Então, que inveja, viu? Porque se pudesse ter isso aqui também, ia ser maravilhoso. Eu prefiro mesmo. Pois é, se for o calor o tempo todo, não vai.
Pois é. Mas então vamos lá. Ó. Primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite aí. Fico muito feliz. Eu acho que vai ser um papo bem produtivo aí para nós. E o que eu pensei da gente fazer aqui, fazer uma parada meio que em três atos, né, dentro do que a gente já tinha combinado mais ou menos. Primeiro, você falar um pouquinho do que estava rolando antes, né, da oficialização do Tom Maior ali. Uhum. Depois, com quem foi o cara, né, que deu o nome para a parada lá, né, do modo Johnny e tudo mais. E aí depois a gente falar sobre os desdobramentos disso, né? Tanto o que isso gerou ali para o que foi depois a música clássica e tudo mais. E eu acho que também aí eu posso contribuir um pouquinho, né? Falando da questão da música moderna, né? Como que isso chega hoje, como que o Schoenberg, por exemplo. O Schoenberg é um cara interessante, né? Ele rompeu totalmente com a música tonal, mas ele antes dominou completamente a música tonal para romper, né? Então eu acho que é bem legal que dá para falar sobre isso. Mas enfim, é isso. Então, primeiro eu queria te perguntar isso. Como que estava o mundo aí, né? Antes do modo do tom maior? Será que realmente não existia tom maior? Enfim. Tá, beleza. Bom, então, não sei se primeiro eu só me apresento, assim, de o que eu sou, né? Para quem não me conhece, para quem te acompanha aí. Meu nome é Arya Rita. Eu sou, por formação, eu sou professora, né? Minha graduação é em licenciatura em música. Além disso, eu sou formada em alaúde, pela Escola de Música de Brasília. Atualmente, eu estou também numa formação aqui, que é como se fosse um curso técnico também em alaúde, em questão de alaúde. Alaúde, para quem não conhece, é esse instrumento aqui. Vocês podem entrar aí no meu perfil, que tem uns vídeos meus tocando. E em breve, a partir do mês que vem, também vou estar ingressando, começando meu mestrado também em alaúde, em interpretação de alaúde, no Conservatório Superior de Genebra, na Suíça. Então, Uau. bom, então isso vai dizer que eu não sou musicóloga, né? Atualmente eu não estou fazendo, eu não trabalho com pesquisa, particularmente com a pesquisa acadêmica. É uma coisa que eu quero trabalhar, né? Mas como intérprete histórico, como intérprete de música histórica e como professor de música histórica, esse tipo de pesquisa é uma coisa que é sempre importante, né? A gente sempre está voltando na documentação histórica, nesses processos históricos. Então, bom, onde é que começa essa história toda de modo, de tom, de tonalidade, o que é isso, onde é que isso veio, etc. Eu não sei se eu consigo, eu meio que botei aqui vamos testar se funciona. Acho que foi. Aí. Abre, né? Legal. Porque a sistematização das escalas, muita gente comenta que a nossa escala moderna surge na Grécia Antiga, o que é um erro por vários motivos. Primeiro, por uma questão da própria sistematização de tons e semitons, quanto também da forma que a gente pensa os tons e semitons. Né? Então, a forma que algo que parece igual não quer dizer que é igual. Pode existir um raga indiano que tenha tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, e não funciona da mesma forma que um tom maior, porque tem todo o contexto daquela música clássica indiana que vai tornar na prática aquilo uma coisa diferente. Uhum. Mas vamos lá. Como é que eram as escalas na Grécia Antiga? O que a gente sabe da sistematização das notas na Grécia Antiga é que o que era mais importante para eles, na verdade, era o que eles chamavam de gêneros, né? Os gêneros de escala. Então você vai ter tetracordes, grupos de 4 notas que vão formar esses blocos, né? Esses tijolinhos entre aspas, escala grega, que vai ser um tetracorde, por exemplo, si, dó, ré, mi, essas 4 notinhas aqui, que vai ter aqui, então, um semitom entre o si e o dó, tom entre o dó e o ré, e um outro tom aqui entre o ré e o mi. Esse tetracorde aqui era a base de como eles afinavam os instrumentos, como eles afinavam a cítara, a lira e tudo mais. A partir desse tetracorde, você podia repetir esse mesmo tetracorde na nota Mi, a partir do Mi. Então, a gente faz um outro tetracorde igual. Então, um semitom, um tom e outro tom. Então, a gente vai ter aqui semitom, tom, tom. 2 tetracordes iguais. Então, si, dó, ré... Si, dó, ré, mi... E outro, mi, fá, sol, lá. Isso vai nos gerar praticamente essa escalinha, né, que a gente completa aqui com mais um tom, que é o si. Isso no final vai gerar essa onde é que está aqui? Já sei. Está na apostila. Aqui. Isso aqui a gente chama de teleion, que é o sistema
musical grego completo. Aqui, não sei se está chegando para ver, né? Aqui tem as notinhas A, B, C, D, E, F, G, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá dando pra ver. São as notas modernas, claro que eles não chamavam assim, eles chamavam com esses nomes aqui: Mesel, Canos, Meson, Paripá, Meson. Esses aqui são os nomes das notas para eles. Nossa, Deus. Vamos dar um sistema moderno que é mais fácil, de letras. E aqui vocês conseguem ver que tem o Si, Dó, Ré, Mi, é um tetracorde. Aí o Mi, Fá, Sol, Lá é outro tetracorde. Aí tem um tom aqui que eles chamam de diazeuxis, não sei como é que fala isso exatamente. E aqui depois Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá de novo. Então a gente tem esse sistema de tetracordes, né? Eles chamavam inclusive esse tetracorde aqui com um nome diferente desse daqui. E aí eles, com esses tijolinhos, eles montavam o sistema inteiro que eles usariam para fazer música. E aí o que é interessante é que nesses tetracordes, o Si e o Mi, o que a gente chamaria hoje de Si e Mi, eram notas que eram fixas, né? Então aqui, se a gente botar um azulzinho assim, a gente vai ter essas notas que são fixas no sistema musical. E as outras, esse Dó, aliás, esse Ré aqui podia ficar bemol. Deixa eu copiar aqui de novo. Se a gente botasse esse Ré bemol e esse Sol bemol aqui, a gente ia ter um sistema diferente. A gente ia ter um semitom aqui e aqui um tom e meio, que a gente chamaria de hiato. Aqui na representação não tá tão legal, mas só para a gente visualizar aqui, vai ter um semitom, aqui um outro semitom e aqui também um tom e meio. Um hiato. E aí isso vai gerar diferentes, o que eles chamam de gêneros, né? Isso aqui é o gênero diatônico, que dá origem à nossa concepção moderna de escala diatônica. Por quê? Porque ele usava tons e semitons. Esse aqui é o gênero diatônico. Ele vai soar mais ou menos assim. Si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Esse gênero aqui, que usa dois semitons seguidos em um hiato, é o que eles chamam de gênero cromático. E aí vai vir a nossa noção do que é cromatismo, né? Sequências de semitons, coisas assim, ou notas que a gente considera que não pertencem, né, ao nosso sistema, não pertencem à escala. Isso é o que a gente considera como cromático. Então isso vai gerar uma sonoridade muito diferente, que para a gente soa bem exótica, assim, que é Si, do, ré bemol... Não, desculpa. Si, do, ré bemol, mi. Si, do, ré bemol, mi. Ré bemol, do, si. Essa sonoridade que é bem grega, assim, né? Bem típica da antiguidade grega. E vai ter também um outro gênero que é o enarmônico. Que eu não vou entrar muito aqui, mas o enarmônico, ele vai ser... A gente vai ter do si pro dó, aqui um dó meio bemol, então um quarto de tom entre o si e o dó, depois um outro quarto de tom entre o dó e o ré dobrado bemol. Então vai ser uma sonoridade bastante complicada de nosso ouvido, né? Que, apesar de que o pessoal da composição contemporânea vai adorar essas microtonalidades, mas si, do, ré, mi, ré, do, si, né? Até é um pouco difícil fazer isso num instrumento que não tem os traços para os quartos de tom. Então, isso é mais importante para eles naquela época do que pensar exatamente qual era os tons, qual era a nota tônica, né? Que a gente chamaria hoje de nota tônica. Então, para além disso, em todos esses três sistemas, tanto no diatônico, quanto no cromático, quanto no enarmônico, em que a gente tem essas diferenças aqui, essa sequência de semitons e tons, aqui a sequência de semitons e hiatos, e aqui no enarmônico a gente vai ter sequências de quartos de tom e depois dois tons, né? Essas distâncias super diferentes da escala. Em qualquer uma delas, a gente poderia ter, por exemplo, o que chamam de modo frígio, em que a finalis, né, a tônica, era em Ré. Então, se fosse num gênero diatônico, seria Ré natural aqui. Então, seria tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, tom. Se fosse no cromático, seria a partir do Ré bemol. O Ré bemol seria nosso repouso. Ainda seria modo frígio, mas seria modo frígio cromático. E aqui seria modo frígio. Então, é um sistema muito mais complexo que não tem nada a ver com o que a gente concebe hoje enquanto frígio, dórico, jônio, maior e tal. Né? Então, aqui a gente poderia ter qualquer uma dessas notas como repouso da música, mas isso não é tão importante assim para eles. Isso não aparece nos tratados do período.
os pensadores estavam pensando música, eles não falavam tanto assim sobre esses modos. Inclusive, existe uma confusão bastante grande, porque alguns teóricos, eles usam esses mesmos termos, dórico, frígio, lídio e tal, para se referir a transposições do teleion. Ou seja, tem alguns teóricos gregos que eles vão dizer que o modo dórico, por exemplo, o modo frígio, é a mesma sequência de tons e semitons, só que em vez de começar em Lá, que era a nota mais grave deles, vai começar em Ré. Ou vai começar... Então é como se fosse a nossa ideia de tom, né? De tonalidade, de uma transposição de uma mesma estrutura de tons e semitons. Então a gente vê que não era tão claro isso para eles. O uso desses termos, desse dórico, frígio, mixolídio e tal, que vem dos povos da Grécia, né? Porque o que a gente entende hoje como Grécia, ou aquela região ali helênica, né? De influência grega, ela tinha uma diversidade enorme étnica, né? Tinha diversos povos, não era uma coisa só. Então cada povo tinha um nome. Ali na região de Atenas eram os eólios. Ali na região de Esparta eram os dóricos. Na região ali mais ou menos da Turquia, da Ásia Menor, eram os frígios. Então a gente entende que talvez tenha alguma relação com a forma tradicional indígena de música de cada uma dessas etnias. Mas não parece muito claro, não parece muito bem estabelecido. Dito tudo isso, existe um modo grego que soa igual ao nosso modo maior atual, em termos de tons e semitons, que é o modo lídio, de acordo com a descrição de Aristóteles, de Tarento e de Boécio. Só que o fato de que são os mesmos tons, o fato de ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, não quer dizer que seja a mesma coisa. Isso a gente já estabeleceu. Né? Então, e também, além disso, essa sonoridade não era tão central. Ela deixou de ser usada ao longo da Idade Média e só depois ela reaparece. Então, não é uma influência direta. A gente não pode dizer que a nossa escala maior surge da música grega, surge desse modo lídio grego. Sim. Eu não sei se está muito abstrato. Não sei se eu estou indo muito Não, rápido. eu ia pedir só para fazer um parêntese para o pessoal da minha audiência, porque isso aí que você está explicando é uma coisa que é bom eles saberem o seguinte: quando todo mundo fala em modos gregos, não é modos gregos, tá? O que hoje se chama de modos gregos não tem nada a ver. Modos gregos é isso que ela está falando aí, entendeu? Isso que eram os modos gregos, né? Então, o que a gente vai ter posteriormente vai ter outro nome, e aí ela vai falar aí para nós também. Exatamente. Então, eu tenho um problema enorme com esse termo modos gregos. Eu não fico sendo chato falando, não é modos gregos que fala, porque eles não são gregos. Porque querendo nomes gregos. Então, eu aceito, tá bom, os nomes são gregos. Beleza. Deixa pra lá quando falo modos gregos. Mas o jeito que a gente usa hoje, o que a gente chama de dórico, frígio, jônio, mixolídio, eólio, frígio, etc., não tem nada a ver com essa estrutura aqui grega. E aí, o mais curioso é como que aconteceu essa confusão. De onde que surge isso? E o negócio é o seguinte. A gente tem uma outra sistematização, né? Existe uma ruptura aqui com a queda do Império Romano e tal. Se deixa de usar inclusive, o gênero cromático e enarmônico cai em desuso. E as pessoas passam a fazer música principalmente com semitons, né? Então, o que a gente chama de diatônico, que virou um pouco a normalidade da música ocidental até os dias de hoje, se a gente não considerar a música erudita contemporânea e tudo mais. No geral, a nossa normalidade é o diatônico. Bom, e aí na Idade Média, né, surge o repertório litúrgico, o canto gregoriano, né, esses cantos que eram usados para celebrar a missa, para celebrar a liturgia, as horas canônicas da igreja. E aí surge a necessidade de classificar esse corpus, esse repertório de cantos litúrgicos. E aí se classifica esse canto litúrgico de acordo com qual é a nota que termina cada canto. Então, por exemplo, tem lá um Kyrie, que está lá, que todo mundo conhece, tá uma melodia específica para se celebrar o Kyrie da missa, que termina na nota Ré. Aí tem uma outra peça lá, um Glória, não sei o que termina na nota Mi. Tem outro lá que termina na nota Fá, que termina na nota Sol. Eles perceberam que todas as músicas que eles cantavam, todo o repertório litúrgico, terminava em uma dessas 4 notas. Ré, Mi, Fá ou Sol. E aí eles chamaram isso aqui de primeiro modo, né? Ou protos, em grego. Eles usavam a terminologia grega, mas era basicamente o primeiro modo. O modo de Mi de deuteros, que significa segundo. O de Fá, né? O tritos, que é o terceiro, e o de Sol, tetrardos. Então a gente tem esses 4 modos medievais,
mas que na verdade também eles vão ter uma diferencinha entre eles, que vai ser qual é a extensão. Olha que interessante. A gente hoje entende que uma música no modo maior, uma música em dó maior, sei lá, ela vai ser dó maior independente de qual a extensão que você canta. Se você canta no agudo, se você canta no grave, tanto faz. Mas para eles existia uma diferença aqui, ó. O modo de Ré, esse prótus aqui, ó, que vai do Ré, deixa eu aumentar aqui, que vai do Ré até o Ré, ele era chamado de prótus autênticos, de primeiro modo autêntico. Se fosse um canto mais grave, em que a finalis, essa nota tônica que termina a música, ficasse no meio, e você cantasse até mais grave aqui, e não chegasse tão lá no agudo, tão nesse Ré agudo lá, isso aqui ia ser chamado de modo prótus plagalis, então o primeiro modo plagal. E aí surge essa diferença. Cada um desses 4 modos, o modo de Ré, o modo de Mi, o modo de Fá, o modo de Sol, podia ser classificado em autêntico ou plagal. Então nós temos 8 modos. Olha que interessante a diferença de pensamento aqui. Na verdade, aqui o que vai caracterizar um modo medieval tem semelhanças com o que a gente entende hoje, mas também tem diferenças. No sentido de que, primeiro, o que importa é qual é a última nota da música. Ponto. Não importa, o resto não importa. Se a última nota da música é um Ré, está no modo de Ré. Se a última nota da música está em Mi, o modo de Mi vai ser o segundo modo. E assim por diante. E aí, se ela é um tanto mais agudo, que pega essa extensão aqui da tônica até a tônica, ou da finalis até a finalis, é autêntico. Mas se fica circulando a tônica, né, então uma extensão mais grave, é plagal. Então nós temos aí 8 modos. Além disso, cada um desses 8 modos tinha alguns contornos melódicos próprios que caracterizavam eles. Então, por exemplo, é muito comum que no modo autêntico de Ré se começasse com uma abertura de quinta, tipo, Ré, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Ré. Então você começa com Ré, Lá, ou Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É um movimento melódico típico desse modo. Agora, no modo plagal, não. No modo de Ré plagal, existem outros contornos melódicos. Né? Ré, Mi, Fá, Ré. Alguma coisa mais assim. Ré, Mi, Fá, Ré, Dó, Ré. Geralmente os cantos vão começar dessa forma. E assim por diante. Tem alguns contornos melódicos típicos. Porque é uma questão de fragmentos melódicos. O que vai definir o modo vai ser esses fragmentos melódicos que são internalizados, são decorados, são improvisados, para na hora de tocar a música, seja improvisada, seja escrita, seja composta, essas fraçõezinhas de melodia vão sendo usadas para formar padrões melódicos para formar a melodia. Então, olha como é diferente da nossa forma atual de pensar modo. Dá para dizer que isso aqui é a mesma coisa do que o modo dórico atual? Não dá, porque a forma que isso aqui se manifestava na música, ou a importância desse modo, ou a compreensão da época para esse modo, a aplicação desse modo, é outra completamente diferente. E aí a gente pode... Bom, não, pelo menos os tons e semitons são os mesmos, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente vai ter aqui o tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Né? Mas, na verdade, não necessariamente. Por quê? Naquela época, se por acaso alguém viu os fios e tal, que eu falo de música medieval, a gente vai ter uma questão que a nota Si, ela podia ser mole ou dura. Então, você tanto vai ter o modo de Ré autêntico sendo cantado assim, quanto assim, com Si bemol, que a gente chamaria hoje de Si bemol. Uhum. Então, a gente vai ter uma relação de tons e semitons diferente daqui. Aqui vai ser uma relação de tons que a gente chama hoje de dórico, mas aqui já vai ser uma relação de tons que a gente chama hoje de menor. Né? É o tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom do modo menor. E a mesma coisa vai acontecer. Então, por conta disso, os tons do modo maior também vão aparecer na música medieval. O tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, 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 semitom também aparece nos modos medievais. Como? Né? Ele vai aparecer aqui, ó, no modo de Fá. Se no modo de Fá você usar um Si mole, um Si bemol. E aí você tem o que a gente chamaria hoje de Fá maior. Então é realmente uma concepção totalmente diferente de modo. Mas de onde é que vieram também esses nomes, né? Essa associação do dórico, frígio, lídio, mixolídio que a gente usa hoje. Como é que a gente começou a chamar esse modo aqui de Ré de modo dórico, né?
que é como a gente conhece hoje, como a gente geralmente chama hoje. Uhum. Sendo que, na verdade, na Grécia Antiga, o modo a partir de Ré era chamado de frígio. Isso é bastante curioso. Isso aí é por causa dos queridos... Não, não é isso aqui. Isso aqui. Dos queridos monges medievais, depois da música medieval ter se estabelecido dessa forma aqui que a gente viu, né, com os 4 modos, modo de Ré, de Mi, de Fá, de Sol e autêntico plagal, a gente vai ter um tratado... Ah, não é isso aqui também, abri errado. Um tratado... tá aqui. Um tratado medieval do século X, de um monge anônimo que a gente não sabe quem é, que é um tratado musical chamado Alea Música, em que ele resolve dar nomes gregos para os modos que eles estavam usando. Para esses 4 modos, que são 8, né? Esses 4 modos autênticos e plagais. E ele usa como referência o Boécio, que era um teórico do século VI, que era um estudioso do grego, e foi ele que explicou para os medievais, entre aspas, né? Deixou escrito como é que eram os modos gregos. Só que o que aconteceu foi, aqui ele listou os 8 modos gregos, né? Então aqui a gente tem hipodórico, hipofrígio, hipolídio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, epimixolídio, essas palavras todas, esses palavrão todos. Só que ele não colocou quais eram as notas finais, e nem quais eram os intervalos de tons e semitons. Ele só colocou na ordem. Só que a música grega, eles pensavam a escala do agudo para o grave, e não do grave para o agudo como nós pensamos hoje. Ou como os medievais pensavam. Então, a gente escreveu essa listagem aqui, ó. Primeiro vem o hipodórico, depois o hipofrígio, depois o hipolídio, depois o dórico, depois o frígio, depois o lídio. E aí, o medieval, depois, o monge medieval, ele leu isso aqui, ele entendeu que era o contrário. Ele inverteu todo o sistema. Então, o que era, por exemplo, dórico para os gregos, né, que era o modo de Mi, ele entendeu que era o modo de Ré. Por isso que a gente o modo de Ré de dórico. E o que era o modo frígio para os gregos, que era o modo de Ré, ele entendeu que era o modo de Mi. Então, por isso que a gente chama hoje de modo de Mi de frígio. O que era o modo de Dó para os gregos, o lídio, ele entendeu que era o de Fá. Então, ele literalmente inverteu o sistema grego. E aí ficou essa terminologia. Os medievais passaram a chamar o primeiro modo, o modo de Ré, de dórico. Sim. E o segundo modo de Mi, de frígio. E o de Fá, de lídio, e tudo mais, né? Posso te fazer uma pergunta? Tinha um professor que quando ele estava contando essa história, ele falou que essa inversão, ele achava que tinha a ver com uma parada meio proposital, no sentido em que, como os gregos pensavam mais do agudo indo para o grave, a ideia dele fazer o caminho inverso é por conta de você sair da terra e ir para o céu, nessa lógica eclesiástica de você fazer tudo ascendentemente para ser uma coisa mais celeste, sabe? Uhum. Enfim, isso foi o que o professor falou na época. Você acha que isso procede ou acha que é só um devaneio? Posso dizer porque eu não sei, eu nunca tive visto isso na vida, mas isso me parece um pouco viagem. Várias coisas que as pessoas associam simbolicamente a questões da doutrina católica e falam que é assim, porque... E às vezes porque realmente os teóricos cristãos da época, eles tinham esse gosto por coisas simbólicas. Tem a coisa, por exemplo, que eles explicam. Mas a coisa na verdade, muitas coisas que é real a associação, que de fato na Idade Média a gente associava, a gente não, né? Eles associavam a doutrinária cristã, a gente sabe que é a posteriori, que não faz sentido. Por exemplo, tem um teórico da música grego, medieval, que ele disse que nós fazemos a nossa música em 3 porque por causa da Santíssima Trindade. A música medieval é baseada quase toda, até ali o século XIII, XIV, ela é quase toda em agrupamentos de 3, né? Então, geralmente nota longa, curta, nota longa, curta, nota longa, curta, não tá, ou contrário, tá. Que a gente chama de perfeição. Cada um desses grupos de 3 notas é de perfeição. E por que uma perfeição? Por causa dessa associação com a Trindade. Sim. Mas faz sentido a gente pensar que as pessoas pararam de fazer a música como eles estavam fazendo, com o ritmo que eles estavam fazendo, e começaram a fazer de um jeito só porque fica bonitinho e tem uma simbologia doutrinária? Eu acho que não faz muito sentido. Uhum. É muito mais uma explicação, às vezes até didática, que aquele teórico estava dando para
para explicar um fenômeno que era cultural. Da mesma forma, a gente tem uma explicação também que existe um instrumento medieval chamado uma imagem, é fácil, que também se explica a essência desse instrumento com a paixão. Existe uma associação desse instrumento com a paixão de Cristo. Aqui. Que ele é basicamente um instrumento de corda, né, e tal. Uhum. Ele tem esse formato um pouco mais losangular, um pouco mais quadrado, porque os outros instrumentos medievais de corda, eles eram bem arredondados. Eles eram parecidos com o alaúde, né? Eles tinham uma caixa mais redonda. Então, esse instrumento aqui que você pega, e você vê que ele tem mais ou menos um formatinho de cruz. Uhum. Né? Você vê que tem aqui um vertical e tem aqui um horizontal. Aí eles explicavam que a cítula era assim, porque era o instrumento da paixão, era o instrumento que simbolizava a paixão, a paixão no sentido do sofrimento, né? A paixão de Cristo no sentido do sofrimento de Cristo na cruz, que expurgou os pecados da humanidade. Porque as cordas nessa época também elas eram feitas de tripa, né? Não existia nylon até o século XX, então eram cordas de tripa. Então, olha que simbologia interessante. A cítula representava a paixão porque era a carne, a tripa, né, representando a carne, esticada na madeira, em forma de cruz, né? E as cravelhas representavam os pregos da cruz. Então, isso é uma coisa extremamente medieval, esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de explicação. Faz parte do imaginário medieval, esse tipo de narrativa e de simbologia. O que não quer dizer que inventaram a cítula, que as pessoas construíam a cítula desse jeito para parecer uma cruz. Né? As pessoas faziam isso desse jeito e aí falaram, olha só, parece algum da pessoa um pouco, viajando um pouco, né? Um pouco inspirada, falou, olha, é a paixão, é a cruz e tal. Tem que forçar um pouco a barra para ver a cruz ali e tal, mas beleza. Então é bem interessante, porque surgem essas histórias, mas não necessariamente é por causa disso. Então, eu nunca ouvi essa história do ascendente por causa da questão de elevar os céus. É possível, realmente não conheço, mas também pode ser mais mito, né? Mais mito do que algo. Então, para começar a fechar essa história dos modos, né, para chegar onde a gente quer chegar, depois dessa inversão e tal, não sei o que agora a gente chama o modo de ré de dórico, não mais de frígio, o modo de mi de frígio, não mais de dórico e tudo mais, aí a gente vai ter, anos depois, já depois da Idade Média, durante o Renascimento, no século XVI, a gente tem um outro teórico, bastante importante. Cadê? Aqui. Esse que eu falei no meu reviews também. Nossa, a qualidade está horrível. A qualidade da imagem, mas acho que... Oh, meu Deus, eu fugi o nome do cara. Glarianus, né? Glarianus, que ele foi um suíço. Em 1547, ele publicou um tratado chamado Dodecacordon, que significa 12 cordas. Ele tinha uma tese que, na verdade, não existiam 8 modos. Existiam 12. Por que 12? 8 modos era o sistema medieval, né? Então você tinha o dórico, o hipodórico, né, que era o dórico plagal, o frígio, o hipofrígio, que era o frígio plagal, o lídio, o hipolídio, o mixolídio e o hipomixolídio, né? Ou modo de ré autêntico, modo de ré plagal, modo de mi autêntico, modo de mi plagal, modo de fá e sol. E aí o que ele se deu conta é que as pessoas não estavam fazendo música só nesses 8 modos. Na verdade, as pessoas estavam na prática fazendo música também em 2 outros modos, porque ele percebeu isso que eu falei aqui para vocês antes. Ele percebeu que o modo de ré, ele aparecia muito com esse si bemol aqui. O que, na verdade, quer dizer que é um modo de lá transposto. Né? Tem os mesmos tons e semitons de lá. E ele percebeu também que a mesma coisa acontecia com o fá. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Né? Se você coloca o si bemol aqui, você tem uma escala maior, que, na verdade, é um modo de dó transposto. Então, ele sistematizou isso falando, não, na verdade, nós temos 8 modos, nós temos 12. Então, aqui é o modo eólio, que é o modo de lá autêntico plagal, e o modo jônio, que é o modo maior autêntico plagal. Então, aqui temos o surgimento, a gênese do que nós chamamos hoje de modo maior, no século XVI, não na Grécia Antiga, no século XVI, a gente tem essa sistematização. O que faz a gente falar que a nossa escala surge na Grécia Antiga é a ideia de sistematização da escala diatônica, a escala como tons e semitons.
que no caso da Grécia Antiga estava ao lado da escala cromática e enarmônica, como a gente viu. E, de fato, o diatonismo grego foi base, pelo menos no âmbito da teoria, que é o que a gente pode entender, que é o que ficou escrito e ficou registro nos documentos. No âmbito da teoria, o diatonismo foi a referência para o resto da história ocidental até os dias de hoje. O que a gente também não pode saber se foi por causa dessa sistematização teórica que a gente faz música diatônica, ou se na verdade a música diatônica aparece, já aparecia no resto da Europa também. Eventualmente os povos góticos, os povos pagãos da Europa já faziam música assim, antes da romanização, já usavam música. A gente sabe que a escala diatônica é muito comum em várias culturas, então é um pouco difícil de saber. Mas a gente entende, né, no âmbito da teoria, que a sistematização de escalas enquanto diatônicas vem desde a Grécia Antiga, mas o aparecimento de fato do modo maior, como a gente conhece, ele aparece aqui, no Dodecacordon do Glarianos. Uhum. Depois a gente vai ter o Simpson, o Christopher Simpson, cadê? Eu acho que é esse aqui. Simpson. Em 1669, se não me engano, ele publicou esse livro aqui de Viola da Gamba. E olha que interessante a sacada dele. Ele falou aqui, ó: qualquer composição em música, every composition in music, seja ela longa ou curta, deve ser designada a um tom em que o baixo sempre conclui. Então isso aqui já é no Barroco. Durante o Barroco, esse cara está falando isso aqui. E qualquer música, seja ela longa, curta, seja o que for, ela tem que estar baseada, tem que estar designada a um tom. Que é onde o baixo conclui. Então isso aqui é uma concepção muito barroca. Porque se a gente for pegar na Idade Média, o que define o modo é qual é a nota que a música termina. Aqui está falando do baixo, porque é assim que a música na época se manifestava. O canto principal, a melodia principal, podia eventualmente terminar em outra nota, podia terminar na terça, na quinta, mas o baixo não, o baixo é sempre realmente terminar na tônica. Então, olha como, é importante a gente entender como a concepção do modo ou da tonalidade, mesmo que pareça a mesma coisa ao longo da história, eventualmente, por conta das relações tonais e tal, não é entendida da mesma forma e, portanto, não é a mesma coisa. E é que este tom vai ser chamado sustenido, ou bemol ou sustenido, de acordo com se a nota tônica tem uma terça maior ou menor acima dela. Então ele foi a primeira pessoa que falou, na verdade o que importa não são esses 12 modos, o que importa só é se acima da tônica a gente tem uma terça maior ou menor. Então ele é considerado um pouco o fundador do conceito de tonalidade maior e menor, entre muitas aspas, né? Porque aqui ele está falando, na verdade o que importa é se acima da tônica, acima da nota que o baixo termina, a música, você tem uma terça menor ou maior. E ele não chamou de maior e menor, ele chamou de tom, tom bemol e de tom sustenido. Qual que é o nome dele? Desse escritor aí? Simpson. Legal. Simpsons, só que no singular. E aqui é a primeira vez que a gente tem uma pessoa que está dizendo, na verdade, todos esses 12 modos não importa. O que importa é se você tem uma terça maior ou uma terça menor. Ponto. Então, na verdade, ele não estava nem falando que, vamos usar só o jônio e o eólio. Primeiro que ele não estava prescrevendo nada. Ele estava descrevendo o que ele via e o que ele ouvia. Ele começa a perceber que as músicas em dórico, em eólio, em frígio, começaram só tudo meio iguais. Você começou a ter uma diferenciação menor. Elas começaram tudo só mais ou menos como o eólio. E o maior, mesma coisa. Você começa a ter menos, né, a quarta aumentada ali no lídio, você começa a ter menos a sétima menor do mixolídio, você começa a tudo mais ou menos soar um pouco mais como o modo jônio. Então, ele na verdade nem está definindo que é o eólio e o jônio que se importa e ponto. Ele está dizendo, todos os modos que têm uma terça menor são a mesma coisa, todos os modos que têm uma terça maior são a mesma coisa. Então, ele diferenciou os modos entre terça maior ou terça menor. Ponto. Sim. Que ele chama de modo tom sustenido e tom bemol. Que é uma concepção um pouco diferente da nossa também, né? Que para ele uma terça maior, um dó mi, era uma terça sustenida, independente de ter sustenido, né? Ou um lá dó era uma terça bemol também, independente de ter um bemol ou não. Acaba que o povo de hoje pensa um pouco assim, né? Por exemplo, como que você escreve na cifra a quinta diminuta? O povo põe bemol 5. É verdade. Isso é uma coisa que me
incomodava bastante quando eu comecei a aprender cifra, porque eu ficava, gente, mas não é um bemol, não tem bemol aí. Falavam no século XVII também. É. E a partir daí a Deixa eu gente... só fazer um parênteses para uma coisa que eu acho que é legal pontuar. Esse livro aí, quando ele fala essa questão do tom e meio que traz essa linguagem para essa nota, seria como se fosse o finales ali, né? Uhum. É interessante porque quando a gente traz para a língua portuguesa, as pessoas, eu acho que a nossa forma de aprender música no Brasil ela é muito burra. A gente só importa o conceito de fora e pronto. Mas é muito interessante porque tom, a palavra tom em Uma inglês, nota. é som. É. É um som, né? A nota. Então, isso é só para ficar claro aí para todo mundo. Quando a gente fala tom, a gente está falando do som de repouso. É isso, entendeu? Então, eu, por exemplo, quando aprendi música, eu ficava com essa confusão. O que que é nota, o que que é tom e não sei o quê. Então, é só você entender isso. Quando você está falando de tom, é isso. É tom, é nota, é som. Então, é a nota que vai estar, vamos pôr assim, reinando sobre as outras, vai ser o lugar ali de repouso, né? Inclusive, aqui pelo texto dele, a gente consegue ver que, na verdade, ele não está dizendo que o tom da música é tal. Ele está dizendo a música termina num tom. Ele está realmente falando de tom enquanto som, enquanto uma nota. Então, o tom em que a melodia do baixo termina, a música, vai ser maior do que a terça sustenida ou bemol. Né? Então, é disso que ele está falando. Ele não tem ainda o conceito aqui. Ele ainda tem uma cabeça modal, né? Ele ainda não está pensando na ideia de tonalidade. Né? Inclusive, a palavra tonalidade ela surge só no século XIX para trazer justamente essa ideia bastante tonal. Então, quando a gente fala, eu acho que quando a gente pensa no conceito moderno de tom maior, ou de tom de dó maior, eu acho que faz mais sentido, é mais etimologicamente apropriado falar tonalidade de dó maior, né? Tonalidade de ré menor e tal, que a gente está falando dessa ideia tonal, que não é só qual é a nota que termina, qual é o som, né? Sim. E aí, bom, só para finalizar, depois disso aqui, depois que ele lançou essa daí, teve um monte de crítica, teve um monte de teórico falando, não, que besteira, nós temos que fazer música como os antigos faziam e tal. Tem muita essa concepção na história da teoria musical, né? Na história da especulação musical, da escolástica medieval, essa tendência de teóricos serem conservadores. Então a gente vai ver muito tratado que fala que a gente deve fazer como era feito antigamente, tem essa concepção de que, um pouco aristotélica, de que o jeito que se fazia é o bom porque aquilo que sobreviveu mais tempo, né? Tem um valor intrínseco do que é antigo, do que é original, do que é anterior, mas tem também essa ideia de que se a gente fez assim durante séculos e milênios, por que a gente vai mudar agora? Funciona. Se não funcionasse, a gente não teria feito assim por séculos. Então a gente tem que continuar fazendo, pensando nos 12 modos, tal, como os antigos faziam, como meu professor fazia, como o professor do meu professor fazia. Então surgiu muita crítica, mas com o tempo foram surgindo, né? No próximo século foi surgindo mais tratado, estipulando, definindo a música nesses dois modos, o modo da terça maior e o modo da terça menor. E aí essa ideia surge no século XVIII, essa ideia dos... no final do século XVII, na verdade, a ideia dos 4 tons. Então você tem 12 tons maiores e 2 tons menores. Pontos. Isso também é acompanhado dessa importância da transposição. E lá na Idade Média, por exemplo, quase não transpunha. Se uma música estava no modo de Ré, você ia cantar em Ré. No máximo, você podia adicionar um bemol na armadura de clave e cantar uma quarta acima ou uma quinta abaixo. Então, você tinha uma possibilidade de transposição de cada modo. O modo de Ré transpunha para Sol com bemol, etc. Aí, ao longo do Renascimento, foram se popularizando essas transposições, essas outras armaduras de clave, e no Barroco aí você já tem essa profusão essa possibilidade de tocar em todas os 12 tons da oitava, né? Sim. E aí chega mais ou menos a nossa ideia moderna, entre muitas aspas, né? Pelo menos uma conceitualização semelhante a como a gente conceitualiza hoje os maiores ou os menores, né? Sim. O Rodolfo perguntou aí, quando a gente fala dessa questão lá do Simpson e Glarianos, em que época que é? Clarion o tratado dele é 1547. E o Simpson, se eu não me engano, é 1669. Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira.
Simpsons. Chama The Division Viol, que era, na verdade, um tratado de diminuição de viola da gamba. Diminuição é basicamente você pegar qualquer intervalo e você preencher ele com várias notas. Então, em vez de fazer lá, mi, fá, sol, lá. Então, ele demonstra como você, como com a viola da gamba, você podia diminuir melodias, né? Uma melodia simples, você enche ela de notinhas. E aí, no mercado, ele ensinou isso. E aí, o Division Viol é de... Ei, caramba, que difícil achar. 1660 é alguma coisa. Ah, não, 1659. 59. Ah, Então, basicamente, no meio do século XVI é Glorianos e no meio do século XVII é o Simpson. sim. Só uma curiosidade, você falou que o Simpson ele já é do Barroco. O pessoal tem uma mania de situar o Barroco na vida do bar, né? Que é 1600 e... Como é que é? 1685 até 1750, né? Mas, então, na sua concepção, o Barroco já está vindo antes ali. Eu entendo que na verdade, eu nunca ouvi isso a não ser no casual, né? Digamos, eu nunca vi ninguém defendendo, assim, a sério, que Barroco começa com a vida de bar. Na academia é muito bem. Inclusive, o Barroco, ele é um pouco uma anomalia nesse sentido, porque todas essas periodizações são um pouco... A Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda do Império Romano do Oriente. Caiu lá um dia, 3 de maio de não sei o que, aí no dia 4 de maio já estava todo mundo, ninguém mais era camponês, era todo mundo pensador, humanista, tudo mudou e tal. Não é assim que funciona. Então, mas na música é a mesma coisa. Na música a gente tem todo um processo, tem toda uma discussão de será que o Faubourg no século XV era renascentista ou barroco? Será que tal compositor era medieval renascentista? Será que tal compositor é medieval renascentista? Aquela transiçãozinha. Só que existe o barroco, ele é muito claro nos seus limites, no sentido que é bem precisa a ideia de que o barroco, a estética barroca começa em 1600, com a de ópera, né? Pela Camerata di Bardi, como Emilio de Cavalieri, Jacopo Peri, são alguns desses compositores italianos de Florença que começam a publicar peças mais ou menos que a gente chamaria de ópera, que eles próprios estavam chamando de óperas. E logo em breve Monteverdi publica, acho que em 1606 ou 1608, ele publica a Orfeu, né? O Orfeu de Monteverdi. Que muita gente acha erroneamente que foi a primeira ópera que existiu. Não foi. 8 anos antes já tinha gente publicando ópera. Ele só fez uma ópera muito boa. Mas então aí começa o barroco. Aí a gente começa essa ideia dessa textura mais homofônica, né? Então a gente tem um abandono não, né? Mas um afastamento da textura mais polifônica renascentista, mais contrapontística, uma exploração de uma ideia mais da harmonia um pouco mais verticalizada, né? Então, o uso dos instrumentos para fazer uma cama harmônica para uma única melodia. Essa ideia dessa única melodia é fundamental para a estética, porque ela permitiu essa teatralização extrema da ópera, em que você tinha um único solista que ia nos extremos da voz e que podia ter toda a liberdade para expressar os sentimentos da peça. Então, isso que é o cerne do barroco. Essa textura da música em uma única melodia principal, um solista, seja cantor, seja um violino, seja uma flauta, e uma contínuo, e essa teatralização, essa expressão dos afetos, que no Renascimento era diferente. Então, realmente, 1600 é uma coisa que é quase indiscutível. Assim, tipo, claro, não 1600 cravado, né, mas 1600, 1602, continua música no estilo antigo, continuou, né, durante, sei lá, 50 anos, ainda tinha gente fazendo música no estilo renascentista, mas a gente, difícil palavra, definida nessa barreira, e também bem preciso, mais ou menos, o final do barroco na morte de Bach, que então é um pouco mais turvo, mas ali já começa, na morte de Bach, em 1750, começa uma estética mais forte clássica, né? Não por causa da morte de Bach. Até mesmo porque Bach, quando ele morre, ele já é tipo música antiga, né?
a galera já tá falando assim, não, isso aí que você faz já deu, ninguém aguenta mais. Então eu não acho que não é nem a morte dele, é meio que assim, já tinha morrido antes, sabe? O Acho filho que dele mesmo já não gostava do que o pai fazia, né? já Entre tinha aspas, né? uns 10, 20 anos antes da morte dele, já tinham coisas mais para um estilo um pouco mais galante, né? Um pouco mais simplificado. Sim, sim. Ó, então só para a gente dar uma situada aqui, então eu vou resumir para a galera aí, principalmente da minha audiência que não está acostumada, né, com essas linguagens. Então, assim, Na hã? história. A minha também não, eu nunca entro assim tão a fundo na história, só porque você pediu. Ah, legal, então tá sendo bom para todo mundo. Então, se tiver alguma coisa errada, você me corrige, tá, por favor. Mas assim, a música medieval ali, quando vai tendo seu desenvolvimento, né, chega um momento em que já no fazer musical do dia a dia, a galera já fazia o modo maior. Então, o Galerianos, ele pega, sistematiza isso que ele já ouvia e fala, não, na verdade, a gente estava falando aqui que tinha 8 modos e, na verdade, são 12. Né? Então, aí ele pensa nesses modos a mais. Né? E, por fim, o Simpson, aí, ele vai falar que, ó, que eu estou percebendo também, né? E é interessante você falar disso, que quando a gente pensa em pesquisa séria, não é um cara que está inventando a roda, é um cara que está só falando, ó, isso aqui é o que está rolando, então eu estou sistematizando. E aí ele vai falar exatamente disso, ó. Geralmente a música termina num tom que é a nota do baixo ali, que vai ser a finalis antiga, né? E aí a partir disso começa a ter a parada da música tonal, né? E aí a música tonal ela vai reinar, né, absoluta ali no período clássico. Aí eu já estou indo um pouquinho para frente, né? 1750 para frente, né? Com os nomes maiores que a gente conhece aí, Beethoven, Mozart e Haydn, né? Os principais, né? E aí depois a gente vai lá para o século XIX, que a gente já entra no romantismo. E aí no romantismo que, teoricamente, é quando começa a ter um rompimento com isso, né? Então, é engraçado, porque a música popular hoje, todo mundo pensa em tom maior, tom menor. Mas ninguém sabe que na academia, ninguém mais usa isso. Né? Tipo assim. Então, o É, que você tem a dizer sobre isso? Ah, pode... eu acho interessante como, na verdade, em muitos aspectos, a música popular hoje, ela tem muita relação com a música clássica, né? Com a música do período do classicismo ali, né? Em vários aspectos. E tem muita coisa de música brasileira, também tem muita coisa de barroca. Aham, E é interessante que, acho que em algum momento teve um pouco essa ruptura, né? Dessa ideia. Não sei exatamente, eu acho que talvez tenha uma influência muito grande da era do rádio, né? Porque a música popular de era do rádio era muito nessa ideia, né? Tonal e tudo mais, da música clássica, e dali em diante a música popular passou a ser majoritariamente realmente dessa forma, e meio que se aham. realizou esse pensamento. Mas é o que você disse, desde o final do século XIX, na música erudita, a galera não quer mais saber dessa sistematização, né? Desse tipo de pensamento, na verdade. Né? A galera tocou o bonde e na música popular a gente continua um pouco mais cristalizado É. nessa concepção. Eu costumo dizer que a música popular ela é sempre um eco do que já aconteceu na música erudita há décadas ou às vezes até séculos atrás, né? Então é o que você está falando. Quando a gente pensa em bossa nova, MPB, vamos pôr assim, não. Hoje a galera pensa que o Djavan, nossa, o cara pensou num negócio inovador. Na verdade, você vê a harmonia igual do Djavan há 200 anos atrás, né? Na música erudita. Então, na verdade, ele só está pegando coisas que já existem há séculos e usando para o mundo popular, né? É, Nessa música popular, a gente vê que os jovens descolados adoram, né? Tipo, a experimental, coisa tipo Bjork, Arca, Sofia, etc. Eu acho muito interessante ouvindo o quanto tem ali de material de coisa que eu estudei na faculdade em teorias contemporâneas da música, de coisa que estavam sendo feitas há 60 anos, né? E aí, mas aí os jovens falam, tipo assim, nossa, porque a Arca tá inventando a roda. Inclusive, a Bjork é uma pessoa que faz muita referência, né? O tempo todo ela referencia em entrevistas e tal, grandes compositores eruditos da música contemporânea. Ela entrevistou o sim. Arthur Pike, vários compositores contemporâneos e tal. Então, falta um pouco na concepção do público essa ideia de que não está sendo inventada a roda. Elas estão usando essas técnicas
para uma estética mais popular, com certeza, né? Então você consegue digerir melhor, talvez, a música da Björk do que música da Decafônica, mas não é nada de novo, assim, né? Sim. É outra coisa que eu acho problemática, né? Mas não é complicado porque, enfim, na prática a galera continua conseguindo fazer música do mesmo jeito, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, não, o Tom Jobim... Teve uma vez que eu fiz um post do Tom Jobim e o cara falou assim, ai, que viagem. O Tom Jobim não usava teoria musical, era tudo fruição. Eu falei assim, cara, Tom Jobim era um exímio conhecedor de Debussy, de Chopin, ele era pianista. Então, quando você vê o Tom Jobim enchendo a mão de tensão, é Debussy puro. Você escuta as peças do Debussy cheio de empréstimo modal, cheio de coisa que, tipo assim, a gente vê o Tom Jobim e fala assim, nossa, que coisa original, e na verdade ele está pegando um monte de coisa lá de trás, né? E uma coisa que eu acho que se perde muito hoje também do pessoal que é fissurado em harmonia funcional, também tem uns haters aí que aparecem de vez em quando, né? Me xingando como se a harmonia funcional fosse a Bíblia inspirada por Deus para falar de acorde. Na verdade, a música, a harmonia tradicional, inclusive, eu acho que você estudar só harmonia funcional sem pensar na harmonia tradicional. Por que eu estou chamando de harmonia tradicional, tá, gente? Você pensar no acorde indo para outro, pensando na condução das vozes, né? Como que uma nota encaixa na outra. Tom Jobim sabia disso, né? Grandes compositores estudaram isso. Não é só você pensar de um acorde indo para o outro. Então, essa coisa que o pessoal fala, né? Que a harmonia funcional é você pensar só no acorde, no blocão do acorde indo para o outro. Isso é mentira. Porque a harmonia funcional real, você tem que continuar pensando. Tanto que quem criou a harmonia funcional, esse nome, foi o Schoenberg. E o Schoenberg é um dos maiores mestres de condução de vozes, essa parada toda, né? Então, eu acho que assim... É interessante que eu não sei se você conhece, Johnny, a tchacatura, a ornamentação barroca. Já não me é estranho esse nome. Na verdade, usavam duas formas diferentes. A tchacatura podia ser literalmente um ornamento, uma graça que se colocava, mas principalmente na Itália do século XVII, quando se fala de achacatura, são basicamente como se fosse acordes de jazz com décima não sei das quantas. Tipo, o pessoal, na busca por expressividade, quando tinha um acorde dominante, ou o que a gente chama de dominante, né? Não era dominante para eles, mas quando tinha um acorde que ia gerar atenção para resolver, eles adicionavam tudo que era, tipo, semitom possível que ia levar para o acorde de resolução depois. Então você tem uns acordes assim, de décima primeira, de não sei o que, de nona bemol, e aí a sonoridade é super jazz, assim, quando você ouve, tipo, no cravo, tá, aquele monte de dissonâncias, você fala, caraca, o que é isso? Aí resolve, e você fala, resolveu tudo perfeitamente, porque tudo foi para um lugarzinho. É super interessante, porque se você vê assim, você fala, pô, isso é um acorde de jazz, né? Um acorde super... De jazz. Complexo, assim. Quando você falou a tchacatura, eu não tinha associado, mas aqui o povo fala aquiacatura, né? Então tá errado. Na pronúncia do italiano seria a tchacatura, né? A tchacatura. Tá certo. Eu queria só dar uma contribuiçãozinha rapidinha pra gente já finalizar, né? Assim, você é um poço de conhecimento, então tô longe de... Mas só trazendo uma contribuição aí para o que vem depois, né? Do final do século XIX para frente, eu acho legal a gente... Quem não sabe muito, né? Quem está só ligado com música popular, às vezes não sabe dessas coisas. Então, a gente tem mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, cadê aqui? A gente tem esse livro aqui sendo publicado. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que é o livro Harmonia do Schoenberg. E esse camarada, ele foi um exímio conhecedor de tudo isso que a Área falou pra gente. Ele entendia toda essa questão da história da música. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um tratado... Opa, sumiu. Daqui a pouco ela volta. Ele vai fazer um tratado para poder romper, tá, com esse sistema tonal que vinha sendo feito até o final do século XIX. Né? Só que para romper com isso, o que ele faz? Primeiro, ele domina o sistema tonal, ele domina a parada e, por fim, no fim das contas, ele vai... Eu não sei se acabou a bateria dela ou sei lá. Mas, enfim, no fim das contas, ele vai mostrar para nós o seguinte: isso aqui é o sistema tonal. Agora, como que a gente pode romper com ele e criar outra coisa? Né?
a partir disso, né? E aí, só duas coisas que eu queria falar aqui para a gente já finalizar. A primeira é que ele cria um conceito de uma parada chamada monotonalidade, tá? O que é monotonalidade? Para... Oh, peraí que a área tá... Deixa eu ver. Ela já está entrando aí, para a gente terminar a nossa conversa. Oi. Não, publicativo, travou, fechou. Ah, beleza. Aí, duas contribuições para o Schoenberg que eu acho que são coisas importantes para você entender depois o que vai acontecer no jazz, essa liberdade que a gente tem hoje de usar dissonâncias, meio que de forma livre, assim, né? Mas a primeira coisa que ele fala com ele que vai chamar de monotonalidade. Enquanto o Simpson vai trazer a ideia de que, na verdade, é como se existissem, né? Tem a questão lá do sustenido, do bemol que você falou, né? Que, assim, trazendo para a nossa linguagem moderna, seria dizer que, na verdade, existem duas tonalidades. Tom maior, tom menor, beleza? Para o Schoenberg, ele vai dizer o seguinte, ele vai ir além disso. Ele fala assim, na verdade, não, só existe uma tonalidade. Então, quando você pensa em dó, não existe dó maior ou dó menor. Existe dó. E todos os acordes que podem apontar para dó são acordes da tonalidade de dó. Então, ele vai além do conceito que hoje a gente acha uma coisa super moderna, falar de empréstimo modal, né? Estou em dó maior, pego o acorde de dó menor. Para o Schoenberg, ele vai falar assim, cara, isso nem existe mais, porque se você está pegando acorde de dó menor, você está pegando acorde de dó. Se você está pegando acorde de dó maior, você está pegando acorde de dó. Então, ele vai para essa vibe e depois ele rompe ainda mais, que é fazendo o que a gente chama de atonalismo. Não é um estilo, um gênero, uma estética popular, porém ela influencia muito a música moderna. Por exemplo, vou dar um exemplo muito famoso aí, quem gosta de Beatles, tem uma música dos Beatles que chama... Ah, meu Deus, esqueci o nome da música. Qual que é o nome da música mesmo, gente? Cara, eu esqueci o nome da música. É uma música do disco Sgt. Peppers. Depois eu vou olhar aqui. No meio da música tem um trecho onde os músicos começam a fazer simplesmente ruídos nos instrumentos, assim, vai crescendo a tensão, e depois entra num acorde bonitinho, em tom maior, assim. Isso que o Paul McCartney usou é porque ele estava escutando muito um cara chamado... também esqueci o nome do cara. Enfim, é ruim a gente tentar falar as coisas de cabeça aqui, a gente esquece. Mas era um cara muito voltado para essa parte da música tonal, que a ideia dele é simplesmente você criar melodias sem pensar na altura das notas. Então, é a melodia pelo timbre, por exemplo. Então, você só aumenta a tensão pelo ruído do instrumento. Aí você tem aquela parada do cluster, né? Você dá um tapa no piano, assim, coisas desse tipo. Então, o Paul McCartney era ligadão nessas paradas, ele já usava, né? E quando você vai para música rock progressivo, você vai ver a galera usando isso. Mas o Schoenberg foi ao máximo, que é o seguinte, ele criou o que a gente chama de música serialista, que é justamente a gente não ter nenhuma nota finais, nenhum ponto de repouso. Você cria uma sequência com as notas que você vai ficar o tempo todo sem saber onde você está pisando ali, que é o que ele chama de dodecafonismo, né? Ele cria uma sequência com 12 sons, onde você não tem nenhum momento de repouso, e tanto que ele diz que esse tipo de música nem existe harmonia, não tem como você fazer acordes, porque o próprio acorde em si já daria estabilidade para o som, né? E depois dele, você ainda tem um movimento que a gente chama de música aleatória, que aí o principal nome aí que existe é o John Cage, né? Não sei se você já ouviu falar do John Cage. Que a ideia é exatamente essa, é você criar aleatoriamente, sem estar prestando atenção. Eu acho que é uma palavra reducionista isso, né? Não é que você não vai organizar nada, mas você não vai organizar mais baseado na altura dos sons. Você vai organizar pensando em outras coisas, né? Então, em timbre, então às vezes você vai ter peça de piano onde você vai tocar o piano batendo o piano por baixo, né? Uma parada mais percussiva, ou então você vai puxar a corda. Pra mim, não existe música mais linda no mundo do que 433, do John Cage. Eu adoro. Ah! Eu ouviria só isso o dia inteiro. Eu não aguento mais eu ouço em 433 do John Cage falar. O meu sonho é fazer uma live de react de diferentes interpretações do 483, assim, tipo, aí analisar, assim, tipo, como é que tá o ruído, como é que tá o maestro, como é que ele tá se portando, como é que tá a orquestra, como é que tá o pianista. Acho que seria um react de música
de 4h33, eu acho perfeito. Eu ouço, já ouvi várias versões no YouTube, eu fico analisando como é que é essa interpretação. Eu acho um barato. Inclusive, quem não está sabendo o que está falando, depois pesquisa aí no YouTube. A música chama 4 minutos e 33 segundos. John Cage. Vamos ver, é uma peça maravilhosa. Mas, enfim, aí, tipo assim, é isso que a gente tem no século passado, né? E aos poucos isso está entrando na música popular, né? A gente brinca, o pessoal que gosta de música aí, né? Geralmente fala muito mal do funk, mas o funk utiliza princípios dessa parada, assim. Você tem elementos de microtonalismo nas melodias do funk, né? A forma como os MCs lá cantam as melodias, né? Até politonalismo. Então, outro dia que eu estava ouvindo uma música que o cara cantava a melodia num tom e o baixo estava em outro tom completamente diferente. Cheio disso. É, E aí, né, o quanto que isso é proposital e o quanto que isso é um resultado da experimentação ali, né? Da forma de produção dessa música. O fato de que a galera que está fazendo funk não teve necessariamente uma formação acadêmica e tudo mais, teórica, e aí a galera vai fazendo ali, tipo, no que soa bem, no que curte ali, e aí, eventualmente, tipo, às vezes sem querer, tipo, bota ali um sample num tom diferente da voz e tal, e acham barato, acham massa, pô, que legal, ficou massa, e dá-lhe, né? E aí, por que achou massa? Porque tem uma sonoridade ali que a gente vai chamar na academia de politonalismo, mas que eu acho que é interessante a ideia de como você pode chegar na mesma coisa de diferentes caminhos, porque os compositores do século XX que desenvolveram o conceito de politonalismo foi com uma questão assim, tipo, nossa, vamos encontrar formas de fugir das amarras e dos padrões tonais e tudo mais, então vamos fazer aqui dois tons diferentes e tal. Mas você pode chegar no mesmo resultado por mera experimentação ali dos materiais sonoros, né? Então eu acho isso... Não, inclusive eu acho que essa é a grande diferença fechando agora, né? Schoenberg e John Cage. O Schoenberg, ele dominou toda a teoria para poder pensar numa coisa certinha para romper com a música. Quem escuta música dodecafônica hoje em dia? Ninguém. É um negócio que é só de laboratório. Agora, o John Cage, é igual eu falei, os Beatles usaram elementos aleatórios para poder compor. E você continua vendo isso o tempo todo, que na verdade não é sobre... A ideia do John Cage não era sobre vou fazer uma música avacalhada. Mas é tipo assim, é liberdade total para experimentar. Então, quando um funkeiro, ele entra no estúdio e, cara, esse beat ficou doido demais, vou fazer. Ele tá fazendo o que o John Cage disse que era para fazer. O que seria da trilha sonora de filme hoje, se não fosse para esses dois caras que você citou, né? Pelo Schoenberg e pelo John Cage. Total. Não seria. Exatamente. Isso aí. Então, enfim, somos apaixonados por música. Né? Se dessa, a gente ficava aqui mais 10 horas falando. Mas então, você quer acrescentar mais alguma coisa dentro do que você disse aí, que você acha que seria legal? Não, acho que é isso, assim, tipo, deixa eu pensar. Uma reflexão que a gente teve, né, quando a gente conversou antes, que eu estava falando sobre o que é importante para mim, é essa ideia de que as pessoas ficam muito nesse anseio por dizer, isso que a gente faz, primeiro, né, uma concepção um pouco estranha, essa necessidade de você colocar essa paixão por fundações, porque a escala maior surge, fulano de tal fez, e aí tal ano, tal data, e a partir dali, tudo. É uma concepção que não é muito realista. Então, eu acho importante a gente sempre entender que, primeiro, a estética e períodos e tal, é uma coisa que é gradual, não existe um ano que aqui acabou a Idade Média, começou a Idade Média, que começou a Renascença. Isso é uma coisa que a gente precisa saber, ter noção o tempo todo que a cultura, todos os elementos culturais estão constantemente em mutação. É de que, eu falei que o Galeriano foi o primeiro que descreveu o Jônio lá em 1547. Isso não quer dizer que antes de 1547 estava todo mundo fazendo só nos 8 modos, e aí quando ele descreveu, aí todo mundo começou a fazer... Não, né? A teoria musical, ela explica fenômenos da cultura. Fenômenos que já estavam acontecendo na cultura. E outra coisa importante que eu tentei passar assim, é a ideia de que não é porque algo parece igual que é igual.
as coisas são diferentes em diferentes contextos. Então não é porque eu ouço um Fá dó numa música renascentista que aquilo é um acorde de Fá maior. Aquilo é uma terça inferior, uma terça superior a partir do tenor. É uma outra ideia. E por mais que soe de um jeito para o nosso ouvido, isso não quer dizer que quem escreveu, né, quem estava tocando aquela música, estava pensando daquele jeito. Então, acho muito importante a gente sempre entender o contexto, para a gente querer... Bom, ninguém precisa saber tudo, mas se a pessoa vai analisar alguma coisa, algum produto cultural, ela precisa, no mínimo, entender o contexto do que está acontecendo. Precisa ter uma contextualização histórica, uma contextualização cultural, uma contextualização, inclusive, filosófica e epistemológica de como é que aquele povo, aquela sociedade pensava. Né? Então, tudo isso eu acho importante para a gente entender que não é porque lá na Grécia Antiga alguém disse que tinha uma escala que era tom, semitom, tom, semitom, que escala maior surge na Grécia Antiga. Nada a ver. Nada. Ou até mesmo o jônio do Galerianos. Nem dá para dizer que o modo maior surge com Galerianos. Primeiro porque as pessoas já antes, né? Mas depois porque, mesmo depois da sistematização dele, a música no modo jônio, do século XVI, não tinha a mesma ideia, né? A mesma concepção da nossa música em modo maior. Então, acho mais ou menos isso assim, que eu acho importante. Os detalhes, sabe que eu falei do tetracorde cromático, anarmônico, não sei o que, do plagal autêntico, isso ninguém precisa guardar isso, não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, mas acho que essa concepção é o que é mais importante, a gente abrir a cabeça para entender essa questão, a importância do contexto. Né? Legal. Ari, muito obrigado. Acho que foi assim, riquíssimo. Eu acho que eu vou usar se você me permitir, vou usar essa live aqui para ser conteúdo do meu curso. Porque, enfim, né, às vezes as pessoas acham, inclusive lá no Japão, eles queriam acabar com as faculdades de história porque eles acham que é inútil, né? Você saber dessas coisas. E não, assim, história, ela ajuda a gente a entender de onde a gente veio e ter mais humildade, é o que você está falando, a gente nunca vai inventar a roda. A gente é produto de algo que veio antes, né? Então, primeiro é bom a gente também eu acho que uma coisa que eu amo muito na cultura oriental é que eles respeitam a memória dos que se foram. Então, quando a gente pensa nesses nomes que a gente falou aqui, são caras que mereciam estar sendo, sabe, lembrados sempre, porque eles são importantíssimos para o que a gente faz hoje, né? Então, isso aqui é meio que uma homenagem também, né, ao que veio antes de nós e tal. E na cultura ocidental tradicional, a gente pega muito essa ideia de ancestralidade, né? Esse respeito à ancestralidade. Total. E você, em tratados musicais da Idade Média, eles estão sempre citando Boécio, citando Pitágoras, porque eles querem trazer essa ideia, o valor da sua obra está em quem você está calcado. Né? A gente perde um pouco isso. Hoje em dia a gente valoriza muito essa ideia da inovação, né? da criação. Então, quem foi que criou? Beleza, eu sei que foi fulano que criou, agora eu vou criar uma coisa diferente, eu quero inventar a roda. A primeira pessoa que fez isso, aquilo, assim, ninguém vai inventar nada. Eu detesto, por exemplo, aqueles escândalos de caso de processo judicial de plágio que teve com Ed Sheeran, que tem com não sei o que da Olivia Rodrigo, não sei das coisas. Gente, ninguém é dono de uma sequência de acordes. Ninguém é dono de uma linguagem, da linguagem tonal, da linguagem harmônica. Tipo, gente, sabe? Hello, ninguém da roda, ninguém cria nada. É isso, tudo é ressignificação, tudo é reapropriação. Hoje eu estava lendo uma discussão no Instagram, teve um cara que estava mostrando os samples da Dua Lipa, o Future Nostalgia dela, que é literalmente um álbum de homenagem à década de 80, e teve um cara que estava mostrando todos os samples que ela usava. E assim, você entra nos comentários, todo mundo falando de plágio, não tem mais originalidade. Gente, conceito de sample, assim, hello. Essa mania também que a gente tem hoje de querer ser grande, né? Eu acho que antigamente as pessoas tinham um senso mais de coletivo, tipo assim, o que importa é o progresso do meu povo, o que importa e tipo assim, não é sobre eu virar um mestre e tal. E eu acho que as pessoas querem sempre isso, né? Ser dono das coisas, e, enfim, é uma burrice que existe ir para esse caminho, né? Mas, enfim, então, terminando a minha fala aí, eu acho que
essa live é isso, né? Para todo mundo começar a perceber que a gente tem uma história, que a gente vem de um lugar e que quanto mais a gente conhece dessa história, mais humilde a gente vai ser de, cara, eu não estou inventando a roda, isso vem de antes. E quanto mais eu estudar o que vem antes, mais rico vai ser meu fazer musical, né? Então, acho que o Tom Jobim, ele entendeu isso, né? Ele é um cara que bebia lá de trás e olha o que ele pôde criar, né? Enfim, então é isso. Gratidão aí pelo papo e eu espero que seja o primeiro aí de muitos. Quero ficar à vontade para chamar aí. Tamo aí. Então, beleza. Então é isso, gente. Valeu pelo papo aí. Daqui a pouquinho eu solto a gravação da live aí no feed. Beleza? Tamo junto. Até mais. Falou!